Olá pessoal, eu sou o Beto da Ampla Saúde, sou técnico em segurança do trabalho. O assunto que a gente vai abordar hoje é em relação à questão de EPIs, equipamentos de proteção individual. O EPI ele é regido pela norma regulamentadora número 6 e aonde que ele traça alguns parâmetros quanto à fabricação, quanto à questão de responsabilidades principalmente. Então, a responsabilidade da empresa é justamente fornecer o equipamento de forma gratuita para o seu colaborador, mas em contrapartida também o colaborador ele tem a obrigação de zelar e cuidar desse equipamento e usar para aquilo que ele se destina. Então, para cada risco existe um tipo específico de EPI e, obviamente, o colaborador ele deve usar esse equipamento para seu devido fim. A partir desse momento a gente vai dar algumas dicas importantes quanto à questão de uso, quanto à questão de manutenção, de conservação, de substituição desses equipamentos. Então cada EPI tem uma característica específica. Então a partir desse momento vocês vão poder entender um pouquinho mais o que é cada equipamento, qual o seu fim e qual o seu objetivo, certo pessoal? Botina de segurança no trabalho. A botina de segurança no trabalho ela serve para a proteção dos pés contra a queda de objetos e materiais cortantes. Hoje temos no mercado a botina sem biqueira e a botina com biqueira. A botina com biqueira ela te dá uma proteção maior contra a queda de objetos. Recomenda-se, quanto à questão de higienização, pelo menos uma vez por semana, passar um paninho úmido na parte externa dela e para evitar alguns odores desagradáveis, a gente recomenda sempre o uso dela com meias de algodão. Para a proteção das mãos, temos diversos modelos de luvas diferentes. Por exemplo, temos a luva de raspa de couro, que ela é uma luva que dá uma boa proteção contra risco de cortes, também contra queimaduras, pode ser usado em processos com manuseio de materiais cortantes ou com processo de soldagem. Então ela tem uma boa resistência mecânica contra risco de cortes e também contra queimaduras. Outro modelo importante também e bastante usado no mercado hoje são as luvas de malha com cobertura, revestimento de borracha nitrílica ou borracha poliuretana. Ela dá uma boa maleabilidade, um bom tato também, quanto à questão de trabalhos que precisam de um tato um pouco mais fino, e uma boa resistência mecânica e também uma proteção química, principalmente na parte de proteção de palma de mãos. Outra opção que temos também é a luva de malha. A luva de malha, ela dá uma proteção razoável contra agentes mecânicos, riscos de corte de forma leve ou moderada. Comumente ela é mais usada em processos que não tem um risco tão grande de abrasão, mas ela também dá uma boa proteção para as mãos. A luva de borracha natural ou a luva de borracha nitrílica, ela dá uma boa proteção quanto à questão de produtos químicos. Proteção contra óleos, graxas, detergentes usados na limpeza de pisos, de banheiros. Ela não tem uma vantagem tão grande quanto a questão de riscos, proteção contra riscos mecânicos, mas em relação à proteção química, ela dá uma boa proteção e deve ser usada sempre quando tiver contato com um produto químico. A forma e cuidado quanto à higienização, muito importante, após o fim do uso dela, sempre virá-la do avesso e deixá-la secando para que esteja pronta para o próximo período de uso na atividade que você for trabalhar exposta a produtos químicos. Um EPI também muito importante quando se trata de proteção para as mãos, principalmente em relação à proteção química, em algumas atividades em que a luva de proteção, a luva nitrílica, a luva de borracha, ela não se adapta muito pela questão de trato fino e manuseio de objetos. Então temos a opção da nossa luva química, que é o creme de proteção para as mãos. Para que ele funcione corretamente, o importante é se tomar alguns cuidados quanto à questão de aplicação. Recomenda-se sempre uma aplicação antes da
jornada de trabalho, ou significa que sempre na primeira hora da manhã e na primeira hora da tarde, em torno de 2 gramas, onde que você espalha esse creme uniformemente por toda a palma da mão, entre os dedos. Também importante, debaixo das unhas, para que a gente consiga dar uma boa proteção na parte mais fina da nossa pele, que é debaixo das unhas. E também, se você tiver exposição de óleo ou de graxa na parte de antebraço, também se faz uma aplicação na parte de antebraço. O importante do creme de proteção é sempre fazer reaplicação durante a jornada, quando em algum momento você for higienizar as mãos, for no banheiro, for se alimentar, higienizou as mãos, reaplica novamente, tantas vezes quanto for necessário. Proteção dos olhos. Hoje, para a proteção dos olhos, a gente tem a opção dos óculos de proteção. Os óculos de proteção, eles são fabricados, os atuais são fabricados em lentes de policarbonato, servem para a proteção dos olhos contra partículas multidirecionais. O policarbonato é um material altamente resistente quanto à questão de projeção de partículas. Algumas particularidades dele são quanto à questão de conservação. É importante sempre fazer uma higienização diária com água e sabão normal, sem esfregar com muita com sujidade. Uma água e sabão, limpou, deixa secar, ele está pronto. A hora que for guardar ele, guarda em local que ele não tenha risco de ter contato com materiais escoriantes ou sujidade, para evitar com que ele tenha um desgaste precoce. Então, são alguns cuidados básicos para aumentar a vida útil desse equipamento. A outra opção que temos para as pessoas que usam óculos com lente de grau, com lentes corretivas, é o óculos de sobrepor. Então, esse óculos de sobrepor, ele sempre vai ser colocado sobre o óculos de lente de grau. Ele é totalmente anatômico, se adapta bem ao rosto, inclusive para quem usa óculos de grau, e garante a proteção do trabalhador nessas condições especiais para quem usa óculos com lentes corretivas. Em ambientes que tem muito ruído, sempre se recomenda o uso de protetores auditivos. A gente tem no mercado vários modelos diferentes, que são os modelos que são os mais comumente usados, que são os de inserção, que são 2 plugzinhos que você introduz dentro do canal auditivo, e o tipo concha, que é o círculo auricular, que vai por fora ou por cima da orelha. Alguns cuidados básicos, principalmente quanto técnicas de uso. Sempre se recomenda que o de inserção ele seja usado com a seguinte técnica: com a mão oposta você levanta o pavilhão auditivo e com a outra mão você introduz o plug dentro do ouvido, para que ele fique de forma bem acomodada e realmente te dê uma proteção adequada. Então, sempre tomar esse cuidado quanto a essas técnicas de uso desse equipamento. Essa técnica ela vai te garantir com que o teu ouvido realmente, a tua audição realmente seja protegida contra o ruído. Cuidados quanto à higienização. Recomenda-se no mínimo uma higienização diária, também simplesmente com água e sabão. Não se usa álcool ou outro tipo de produto. Sabãozinho neutro, uma higienização, deixou secar e ele está pronto para o uso. Por que uma higienização diária? Como esse protetor ele é introduzido dentro do canal auditivo, para impedir com que ele seja introduzido com sujidade e possa provocar algum tipo ou algum risco de infecção no teu canal auditivo. Já o protetor tipo concha, o mais conhecido como concha, ele vai por cima do canal auditivo. Recomenda-se sempre uma boa adequação do equipamento, sempre por cima do canal auditivo, do pavilhão auditivo, para que não entre nenhum ruído, realmente ele dê uma proteção adequada. Proteção respiratória. Temos diversos modelos e tipos de máscara de proteção respiratória. Especificamente o modelo que vamos demonstrar, ele serve para proteção contra níveis reduzidos de poeiras suspensas no ar. Então, esse modelo é o que a gente chama de modelo descartável ou sem manutenção. A durabilidade dela depende muito
do ambiente em que você está. Ela pode durar um dia, pode durar meio turno, mas sempre quando ela estiver saturada, com muito suor, muita sujidade, se recomenda a troca a substituição desse equipamento. Ela é sem manutenção ou mais conhecida como descartável. Alguns cuidados que se deve ter quanto à questão dessa máscara é a questão de manter o rosto isento de barba, não pode ter uma barba que possa prejudicar a sua vedação, sempre colocá-la no rosto com elástico na parte inferior, ancorando ela para baixo, e outro elástico para a parte de cima, dando uma boa ancoragem no seu rosto. E na frente, na parte nasal, tem um anelzinho, um metalzinho que a gente chama de anel de vedação. Esse anel, a partir do momento que você usa ela, se recomenda que se aperte esse anel para que ele conforme bem na parte do nariz, para evitar com que sujeiras, poeiras entrem por ali durante a tua atividade de trabalho. Como falei antes, a recomendação quanto à substituição. Sempre que você tiver com a máscara muito molhada por suor ou muita sujidade de poeira, você vai sentir uma dificuldade na respiração. Esse é o momento de substituição do equipamento. Capacete de segurança. O capacete de segurança ele é recomendado onde que existe risco de queda de materiais de diferença de nível. Isso dentro de indústria de mineração, construção civil, armazenagem de grãos. O capacete sempre tem que tomar alguns cuidados quanto ao uso dele. Ele tem regulagem de catraca, que é o ajuste traseiro, que ele vai ficar mais fixo na tua cabeça, e a nossa jugular, que serve para quê? Para que ele sempre fique fixo na cabeça e não venha cair no caso de algum impacto de objetos que venham cair sobre a tua cabeça, ou se você estiver trabalhando em diferença de nível ou em altura, que você venha, a partir do momento que você venha cair, ele também não se solte da sua cabeça. Importante sempre cuidar quanto à questão de manutenção dele, observar sempre se a carcaça dele está íntegra, se a jugular também não tem algum problema que possa estar rompendo, e também o sistema interno de amortecimento esteja íntegro, para que quando ocorrer algum acidente você não venha se lesionar por falhas do equipamento.